Oi, gente! Muito bem, para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Uma novidade para o agricultor brasileiro, mas se eu falar aqui em sementes Enlist 3E, são tolerantes ao Enlist Colex D, glifosato, glifosinato de amônio. O que eu estou falando aqui, gente? Eu penso que muita gente vai ter que ir no Google para entender. Mas calma, que não precisa sair daqui para lugar nenhum, porque a gente vai te explicar tudo certinho. Estamos falando de soja, tá? A Corteva AgriScience desenvolveu o sistema Enlist para auxiliar produtores a enfrentar aí os desafios da agricultura. No programa de hoje vamos conhecer esse sistema que une herbicidas, sementes e boas práticas e saber, claro, como o produtor pode ser beneficiado. Christian Flug, que é líder em tecnologia Enlist da empresa, é nosso convidado de hoje. Christian, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Christian, queria que você falasse primeiro sobre esse sistema Enlist e traduzisse tudo isso que a gente começou falando aqui, porque eu tenho certeza que quem está em casa vai entender, mas ainda ficou com aquela dúvida, aquele ponto de interrogação, né? Perfeito. A Corteva finalmente traz ao mercado uma novidade para os sojicultores que vem sendo desenvolvida nos últimos 15 anos. É o sistema Enlist. Ele é focado em ajudar e simplificar a vida dos agricultores para que eles tenham uma rentabilidade que eles merecem. Ela é composta aí por três grandes pilares. O primeiro pilar são as biotecnologias. Nós temos aí o Enlist E3, que ele tem tolerância ao glifosato, ao glufosinato e ao Enlist Colex D. Então, ele permite com que o agricultor faça as aplicações do Colex D em cima da soja e tenha um excelente controle de ervas daninhas. Na parte de biotecnologia também existe o Conquesta, que além da tolerância aos três herbicidas, também tem a resistência às principais lagartas. Então, essas são as biotecnologias e nós gostaríamos também de mencionar que o agricultor, hoje em dia, ele usa já faz muito tempo o 2,4-D. E o Enlist Colex D é justamente a nova formulação do 2,4-D. Ele vem para o mercado, ele já foi lançado em final de 2019, mas ele já está no mercado e ele tem na sua formulação o salcolina, que confere a ele a ultra baixa volatilidade e também uma potencial de deriva de 90% se aplicado com uma simples bico de indução de ar. Esse é o segundo pilar, que são os herbicidas, são formulações inovadoras que a Corteva traz ao mercado. E o terceiro pilar, que não poderia ser diferente, vem justamente a semente. Então, o germoplasma, que os melhoristas, vários melhoristas, os mais importantes do mercado, como Domário, Syngenta, Stein, vem desenvolvendo as suas variedades, introgredindo as biotecnologias. Nós vamos lançar nesse ano 14 variedades e no ano que vem a gente já vai ter 33 variedades nas regiões mais importantes de soja do Brasil. Então, esses três pilares, eles compõem o sistema, que também engloba o Enlist Certo, que é o programa de boas práticas agrícolas, envolvendo todo o sistema para que o agricultor tenha aí sustentabilidade dessa solução, dessa nova solução que a Corteva traz no mercado. Muito bem, Christian. Então, a gente vai dividir nossa conversa em três partes, né? Como você citou aí, são três pilares importantes
para quem cultiva a soja. Eu quero começar então falando sobre os herbicidas, né? A gente sabe que a aplicação de muitos herbicidas, né, muitas vezes aí acaba provocando um certo fortalecimento, né, resistência, quando a gente fala em pragas e ervas daninhas, né? E aí vem o sistema Enlist como uma alternativa para esse manejo, né? Então vamos falar primeiro sobre esses herbicidas, né, que é o Colex D, que você citou, e o Duocolex D, né, que não deixa odores. Queria que você focasse nessa parte dos herbicidas, o que eles vêm aí agregar valor com relação à produção da soja, né? Por que vocês incentivam o uso do Colex D? Para a gente entender exatamente, primeiro, essas duas tecnologias, para depois a gente passar para a segunda fase da nossa conversa, que serão, sim, as sementes. Ok. O Colex D, hoje em dia, o glifosato, né, o agricultor sabe, tem muito problema de resistência, né, como buva, trapoeraba e muitos outros. Então, o agricultor, ele precisa ele precisa usar de muitos herbicidas diferentes para que atinja o resultado que ele pretende de controle de ervas daninhas. Com os herbicidas Enlist Colex D, ele já está acostumado a usar o 2,4-D na pré-emergência e agora, finalmente, ele pode usar o Enlist Colex D na pós-emergência. Então, isso vai facilitar muito a vida do agricultor. E ele também pode compor o manejo, né, com glifosato ou glufosinato, que a gente sabe que precisa ter vários modos de ação visando aí a não resistência futura. Então, essa parte dos herbicidas, tanto o Enlist Colex D, quanto com o Enlist Duocolex D. O Enlist Duocolex D, ele, além do Enlist Colex D, ele também tem glifosato na sua formulação, né? Permitindo aí o agricultor não precisar adicionar glifosato quando ele for aplicar. Então, é realmente um benefício. Outro benefício também é da conveniência, né? Que nem você mencionou com relação ao odor, né? Aquele odor típico do 2,4-D, também foi amenizado muito, não tem mais aquele odor que você sentia quando estava na propriedade, falou, alguém está aplicando o 2,4-D. Então, nessa parte de herbicidas, são essas formulações inovadoras que a gente traz aí para o mercado. E aí seria nessa parte, claro, que é uma das grandes problemáticas aí de quem cultiva a soja, que é justamente a lagarta, né? Que é uma questão muito importante, e também das ervas daninhas, né? E daqui a pouco a gente vai falar das boas práticas, que é justamente a aplicação desses conteúdos na lavoura, desses herbicidas, porque também faz parte desse sistema Enlist que a gente está explicando para vocês aqui, que a gente começou com um monte de nome difícil, mas a gente está destrinchando cada um deles aqui para ficar claro para todo mundo, né, Christian? Isso aí, isso aí. E aí vocês têm, então, o Colex D e o Duocolex D, né? A diferença deles dois, você podia falar para a gente o que o produtor rural já tem sentido, quem já está utilizando essas duas tecnologias aí? O produtor rural, principalmente nos Estados Unidos, ele foi lançado em 2018 nos Estados Unidos, e ele faz, juntamente, o sistema como um todo foi lançado em 2018, e hoje ele já representa 35% da área plantada nos Estados Unidos. Então, depois só de 3 anos já tem 1/3 do mercado, é realmente um sinal de que o sistema Enlist, a tecnologia, usando a semente mais o herbicida, realmente cai no gosto do agricultor, porque é uma facilidade, é uma simplicidade. E é isso que a gente está trazendo, é a opção, né, é a liberdade de escolha que o agricultor vai ter em escolher um sistema mais simples, para que ele tenha uma vida melhor, né, e também atinja a rentabilidade que ele precise. Ou seja, então vocês estão oferecendo aí para o mercado justamente esse casamento, né, entre o herbicida e a semente Enlist que vocês também desenvolveram, né? Que seria justamente, gente, o segundo pilar que a gente vai conversar aqui agora, que são justamente as sementes. São duas, né, Christian? A semente E3 e a Conquesta E3, né?
Correto. O Enlist E3, ele tem a tolerância aos 3 herbicidas, né? E a biotecnologia e a Conquesta E3, além da tolerância, também tem duas proteínas BTs, que permite aí o controle das principais lagartas que o agricultor tem problemas hoje. Então, com isso, ele pode ficar tranquilo que ele realmente está mais protegido das lagartas, também alinhado a uma proteção do controle de ervas daninhas. O que vem nessas sementes que diferenciam tanto, né, de acordo com essas pesquisas que vocês desenvolveram na prática? Queria que você contasse para a gente os segredos dessas sementes aí. Bom, as sementes, elas são o terceiro pilar, que é o mais importante. Hoje, a gente sabe muito bem o que o sojicultor procura, que é produtividade. Então, as sementes de soja no Brasil, elas são vendidas através de multiplicadores. Então, o que esses multiplicadores fazem? Eles licenciam a genética de melhoristas, de empresas de melhoramento, como a Domário, como a Stein, como a própria Corteva, como a Syngenta. Ela licencia essa genética dessas empresas, que já vem fazendo melhoramento há muito tempo, e colocam sua marca e levam ao mercado. Então, a nossa intenção é estar presente tanto nesse licenciamento de biotecnologia, que a gente vai fazer diretamente aos multiplicadores, como também nas marcas próprias da Corteva. Então, o agricultor também vai ter aí a Brevante, a Cordius e a Pioneer para usar essas sementes. Então, você pode ver que foram muitos melhoristas que realmente entenderam o benefício do sistema, que já vem há 10 anos fazendo e introgredindo o Enlist em suas sementes, e hoje a gente vai contar com um portfólio bastante robusto, e o mais importante de tudo, que eu mencionei no começo, é a produtividade. Então, nós fizemos na última safra mais de 400 áreas, e que essas áreas têm um rendimento de 2 a 5% acima das variedades do mercado hoje já cultivadas pelo agricultor. Então, a gente clama para o agricultor realmente usem essas variedades, tenham a experiência completa, né? Então, tenham o benefício da redução da deriva, a ultra baixa volatilidade e, no final do dia, também a produtividade. Então, essa é nosso pedido, né? O agricultor realmente tentar testar esse novo sistema, e com certeza ele vai ficar muito motivado com os resultados que ele vai obter. Muito bem, Christian. Mais cedo a gente comentou aqui com relação ao uso de herbicidas, né, que de repente pode tornar aí mais resistentes tanto as ervas daninhas como também as pragas, né? Minha pergunta é a seguinte: o uso do Colex D e o uso do Colex D também não podem vir a fazer com que as pragas e ervas daninhas se tornem resistentes a esses 2 herbicidas? Essa é uma excelente pergunta, e nosso guia de práticas agrícolas justamente ele requer a rotação desses herbicidas, né? Então você não vai usar somente o Enlist Duo, o Enlist Colex D. Você precisa realmente rotar com outros modos de ação para que isso evite ocorrer, né? Essa é dos pilares também das práticas das boas práticas agrícolas que a gente fomenta o agricultor a fazer. Então, nós temos aí eu não tenho posicionamento técnico, mas o nosso time realmente vai posicionar qual que é a melhor solução para o agricultor. Esse é o nosso objetivo, de que ele tenha
os herbicidas, o Elise Colex D, por muitos e muitos anos, permitindo a ele usar esse benefício. Muito bem, a gente já falou dos herbicidas, a gente já falou das sementes e agora a gente já mencionou um pouquinho sobre o terceiro pilar que eu estou chamando aqui, que são as boas práticas, né, do Enlist, né, Christian? Eu queria que você falasse para a gente, aprofundasse um pouquinho mais sobre a importância, né, das boas práticas, do manejo. Fala para a gente o que tem nesse tutorial, vamos dizer assim. O principal das boas práticas é você justamente fazer a aplicação da pré-emergência, plantar no limpo, né? Plantar numa lavoura limpa, você fazer o uso correto do herbicida de acordo com a sua necessidade. Um outro ponto que é muito importante para a sustentabilidade da biotecnologia, do sistema como um todo, é justamente a prática do refúgio, né? Então, o agricultor ele precisa fazer o refúgio de 20% da sua área com sementes que não têm o BT, né? As proteínas BTs. Então, nesse sentido, nós estamos indo ao mercado com variedades Conquesta, que tem o gene BT, mas também é muito importante a gente oferecer ao agricultor as variedades Enlist. E um ponto diferencial das variedades que a gente está lançando no mercado é que essas variedades Enlist, elas não perdem para a produtividade em comparação com as variedades Conquesta. Então, o agricultor pode tranquilamente plantar a variedade Conquesta, fazer o refúgio com a variedade Enlist, usar dos herbicidas Colex D ou Enlist Colex Duo, e ele vai ter uma produtividade muito boa com relação à diferença que existe entre BT e não BT. Então, esse é um ponto, esse é um diferencial que a gente está trazendo no mercado para que ele se sinta bem em usar tanto a Conquesta quanto o Enlist. Então, esse refúgio é uma das práticas também, de boas práticas agrícolas que a gente altamente recomenda para os nossos agricultores. Ô Christian, e onde que os produtores podem encontrar essas boas práticas, também conhecer um pouco mais dos herbicidas, das sementes, como é que os produtores podem ter acesso também? Fala um pouquinho para a gente. Nós temos todo o manejo de uso, né, todo o guia de uso do sistema, ele está no nosso site www.enlist.com.br e lá você encontra as variedades que estão disponíveis, você encontra os herbicidas, quais são os nossos guias de práticas agrícolas, todas as informações com relação ao sistema está em nosso site. Então, o nosso time, para essa primeira safra, nós temos um time bastante grande no mercado e ele vai estar junto com o agricultor para que o agricultor tenha a experiência completa nesse primeiro ano. Esse é o nosso foco para essa primeira safra, para que ele possa perceber os benefícios. Então, mas todas as informações estão disponíveis no site, bem claro, bem direto ao agricultor, com uma linguagem bastante fácil de entender. A gente realmente pede para que seja verificado todas as informações aí no site. Muito legal, Christian. É claro que quando vocês pensam em desenvolver uma parte do pilar que são as boas práticas, é porque, claro, vocês percebem algumas deficiências com relação ao manejo, né? No caso de vocês da soja, né? O que vocês conseguem notar com relação aos erros, às principais deficiências ali do produtor rural, que então veio a fazer vocês desenvolverem esse plantio das boas práticas? Um dos erros que ocorrem é justamente na aplicação
né, dos herbicidas. Então, a aplicação tem que ser muito bem, tem que seguir bem os direcionamentos da aplicação. Um dos pontos mais importantes para o Enlist Colex D é justamente o uso de bicos com indução de ar, para que ele realmente tenha o benefício total dessa aplicação dos herbicidas. Então, se foi o que ocorreu também nos Estados Unidos é um ponto também bastante relevante, foi justamente estar junto com o agricultor no começo, quando ele for fazer as aplicações. Esse é nosso foco, sabe? É importante a gente estar junto com ele nessa primeira safra, para que ele perceba como fazer, né? Principalmente na parte de aplicação de herbicidas, a gente acredita que é um das práticas mais importantes para o sistema e mais importantes para o agricultor também. Christian, você citou aí os Estados Unidos, mas eu quero voltar aqui para o Brasil e perguntar para você se o plantio das sementes Enlist já se dará na safra aí 2021-2022 e com quantas variedades também? Muito bom. Nós temos já para essa safra, nós temos 14 variedades, são 11 variedades Conquesta, 3 variedades Enlist. Nós tivemos a aprovação da União Europeia no dia 17, ou seja, exatamente 2 semanas atrás. Foi realmente uma excelente tempo de aplicação, ou seja, a data da aprovação foi muito bom. Então, agora nós temos, essas sementes estão disponíveis nas marcas, na marca Brevante, principalmente nas marcas que foram licenciadas. Então, na marca da Dom Mário, na Brasmax, na Syngenta, na Hidrideira, na Neogen, estará disponível também na Seed Corp HO, na marca Stein. Então, em todas as marcas, grandes marcas do mercado, elas já estarão disponíveis. Então, são 14 esse ano, e pulando para o ano que vem, para 33, com 9 variedades Enlist e 24 variedades Conquesta para o ano que vem. Então, já podem ir no seu distribuidor. Nesse ano, nós temos aí um volume pequeno, mas o ano que vem o volume certamente será maior, e para todas as regiões sojicultoras. Christian, rapidamente, porque nosso tempo está se esgotando, a gente tem só um minutinho para terminar aqui o Tech Startups. Está contente? Como é que está a expectativa? Nossa, nós estamos muito contentes. Eu acredito que eu, pessoalmente, estou no lugar certo, na hora certa. Muito feliz de ter essas aprovações, né, na hora certa e poder oferecer ao nosso agricultor. O objetivo da Corteva é justamente enriquecer a vida dos agricultores, né, para futuras gerações. E com esse sistema é o nosso objetivo. O Brasil é o primeiro país da soja. A gente quer manter essa medalha de ouro do Brasil na soja ao longo de muito, muito tempo. E aqui é o lugar para estar. Então, a gente quer realmente trazer ao agricultor brasileiro essa solução e fazer com que ele realmente perceba que a evolução é justamente a simplicidade do manejo da cultura dele. Então, que ele realmente use essa liberdade de escolha e escolha o sistema Enlist, o melhor sistema para ele obter a produtividade evoluir. Muito bem, recado dado aqui, né, gente? Eu conversei com Christian Pflug, ele é líder em tecnologia Enlist. Christian, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente, quero agradecer também seus esclarecimentos, essas dicas, né, que o Christian também deu das boas práticas, contando para a gente aonde o produtor erra mais. É bom ficar bastante atento à aplicação dos fungicidas, dos herbicidas, para poder ter aquilo que a gente adora aqui, que é a sustentabilidade, né? Christian, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente e desejo para vocês mais e mais e mais sucesso.
Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E plantem Enlist, vocês vão gostar. É isso, gente. O nosso programa fica por aqui. Muito obrigada a você pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Você tem uma tecnologia bacana, quer mostrar pra gente? Então, me manda uma mensagem. O telefone é 11 93 700 7883. E eu fui! Tchau, pessoal!